Bom, vamos lá, galera. Bom, vamos que vamos. Bom, agora a gente terminou de ver, a gente viu a mudança de estados físicos, lembra que a gente falou? Estado físico, estado sólido, estado líquido, estado gasoso, que no caso do estado gasoso a gente define gás vapor, e a mudança de cada um para cada um, beleza? A gente definiu, tranquilo. Vamos dar agora sequência, só algumas definições, tá? Vamos ver aqui rapidamente. Uma pergunta importante. Tem alguém no celular? Acho que tem, né? Se tiver pelo menos uma pessoa no celular, por favor, manifeste-se. Precisaria de sua ajuda. Eu estou no celular. Show! Então vai fazer aquele esquema de ver se a linha aqui, se você consegue ver a linha. Dá dando pra ver a linha? Dá, pode até chegar um pouquinho mais pro lado, porque dá pra ver. Peraí. No lado dos dedos, tá vendo? Essa segunda linha aqui, tá dando pra ver? Sim, dá pra ver. Ok. Beleza, então vamos que vamos. Beleza. Tá, vamos lá, galera. Vamos ver rapidamente algumas questões, umas diferenças. Nós lembra que nós vimos o quê? Substância, nós também falamos antes das mudanças de estado físico. Nós falamos de substância, lembra? Substância simples e substância composta, que eu até deixei um trabalhozinho para casa, né? De vocês verem a questão. Mas substância simples e substância composta, lembra? Substância simples é quando a gente tem os átomos de um mesmo elemento, tipo H2, O2, O3. Enquanto que na substância composta, nós temos o quê? Átomos de elementos diferentes. Estão lembrados disso? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Por quê? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. A gente falou... falamos. Beleza. Beleza, vamos lá. Substância. Agora vamos dar rapidamente, vamos dar uma estudada hoje. Substância. Vamos ver aqui um debate entre substância contra mistura. Ok? Beleza? Primeiramente vamos falar de substância, tá? A gente viu a questão de substância. Substância simples, substância composta, aquela definição. Mas eu também lembro que eu comentei com vocês que tem um pouquinho mais de algumas diferenças entre substâncias no geral, tá? Por quê? Vamos trabalhar primeiro, galera, vamos ver a questão dos gráficos, tá? Vamos trabalhar essas diferenças com os gráficos de mudança de estado físico, tá? A gente vai pegar os dois últimos assuntos que a gente viu, a questão de substância e a questão de mudança de estado físico, tá? Então, de cara, desculpe o desenho, tá? Mas vamos lá, tá? Vamos primeiro falar de... Vou botar aqui, letra A. Substância pura. Aí, galera, tomem cuidado, tá? Opa, tem alguém entrando aqui. Fábio. Fala aí, Fábio. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Beleza? Você tá me ouvindo, tá me vendo? Tô sim. Beleza. Só para anotar teu nome aqui e a gente continua. E eu falei... não, depois a gente fala disso. Então, galera, primeira coisa, tá? Quando a gente fala de substância pura, tá? Você pode confundir substância pura com o que a gente já viu, substância simples e composta, tá? Uma substância pura, tá? Ela está abordando, deixa eu ter um termo ok, ele está falando. Substância pura pode ser tanto a substância simples quanto composta, ok? Tudo bem, galera? Essa definição, quando eu falo em substância pura, eu estou falando tanto de substância simples quanto de substância composta. Pode ser qualquer uma das duas. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então tá bom, show. Então, como é que vai ficar o gráfico de mudança de estado físico, tá bom, galera? Vamos lá. Bem simplista, tá? Porque a mudança de estado físico, a gente pode ver que ela pode ter mais
ela varia não só com a temperatura, mas questão de pressão, volume, mas vamos falar somente com questão da temperatura, tá bom? Aquilo que eu falei, a gente sempre vai começando do mais básico, de repente algumas definições são até meio incompletas, até meio erradas, mas que ajudam a gente estar sempre subindo de degrau, tá bom? Então vamos lá. Tá? O gráfico... Beleza? É o gráfico, deixa eu pegar aqui. Tá. É o gráfico em temperatura por tempo, tá? Então vamos lá. Tempo e temperatura. Vou colocar a temperatura assim em graus Celsius, tá? A bolinha do grau e o C de Celsius. Tudo bem? Que é a nossa que a gente utiliza mais aqui no Brasil. Não é a unidade internacional, tá? Que é Kelvin. Mas a gente vai estar falando disso mais pra frente, mas como é o nosso usual, que a gente utiliza aqui pra gente medir temperatura, a gente utiliza graus Celsius. Então só pra gente ter um parâmetro, tá bom? Então, como é que é o comportamento? A gente tá falando de qualquer substância pura, galera. Lembrando, substância pura pode ser substância simples, substância composta. Eu posso estar falando de água, H2O simples. Eu posso estar falando, sei lá, de um ácido sulfúrico, de um hidróxido, de soda cáustica, tudo bem? Se for essa substância totalmente pura, tá? Como é que vai ser o comportamento dela? Vai ser o seguinte, ó. Vou botar de preto mesmo, ó. Vamos, levando em conta que esse gráfico aqui eu começo no zero, tá? Beleza? Então, como é que vai ficar? Tchum, 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 tchum e tchum, tá? Leve em conta esse meu desenho horroroso, que essas retas são retas mesmo, tá? Beleza? Tá bom, João, beleza. Agora vamos aprofundar isso aqui mais, tá? Isso aqui também é um pouco de interpretação, tá bom, galera? Olha só, vamos aos poucos, tá? Partindo do zero, ok? Eu tenho da temperatura zero conforme o tempo vai passando e o aumento de temperatura. Tudo bem? Tudo bem, galera? O gráfico, temperatura por tempo. Conforme eu vou andando mais para a direita, o tempo está passando. Quanto mais para cima eu for, maior está aumentando a temperatura. Tudo bem? Ou seja, quanto mais em diagonal, ambos estão crescendo. Beleza? Tudo bem até aí? Sim. Isso aí é matemática, é interpretação de matemática de gráfico, tá? Beleza? Alguma colocação? Bom, vou indo então, tá? Então, no primeiro momento, o que está acontecendo? O gráfico ele está o quê? Em diagonal para cima, tá? Ou seja, a gente sempre vai levar em conta o seguinte, o aumento do tempo, tá? Então, a gente vai estar sempre andando para a direita. O que a gente tem que interpretar é, conforme o tempo for passando, o que vai acontecer com a temperatura, tudo bem? Então, tá, no primeiro momento está em diagonal para cima. Então, conforme o tempo está passando, a temperatura também está aumentando. Nesse momento que está em aumento de temperatura, eu tenho a minha substância pura no estado sólido. Vamos pensar na água. Nossa senhora, isso aqui tá horrível. Isso aqui é um S, tá, galera? É um S de sólido, tá? É um S de sólido, beleza? O que acontece? Vamos pensar na água, que eu acho que é mais fácil. Tirei a minha cumbuca de gelo do congelador. Tá lá meu gelo, durão, bonitão. Fica até difícil de você tirar da cumbuca, porque ele tá tão colado ali. Então tá, tirei do congelador, tá 0 graus. Deixei ele em cima da mesa, da bancada da cozinha. Então o tempo tá passando, o que tá acontecendo? O gelo começa o quê? A suar, né? Começa a querer derreter. A partir do momento que isso começa a acontecer, o primeiro suorzinho do gelo que tá acontecendo, que ele está derretendo, o que está acontecendo? Ele está passando aqui pelo a mudança de estado físico que nós denominamos de fusão, tá? Então aqui eu tenho a fusão. Beleza, galera? Fusão. E o que está acontecendo aqui? Se vocês repararem, o tempo está aumentando, está passando o tempo, mas a temperatura está constante. Vamos colocar aqui, ó. Não, aqui estaria errado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, quando a gente está usando o exemplo do gelo, vou colocar uma temperatura menor aqui. Sei lá, vamos botar menos 5 graus.
Ok? Menos 5. Então aqui é 0. Beleza? Então quando ele bate 0 grau, quando sai o primeiro suorzinho do gelo, o que está acontecendo? Ele vai ficar, a minha substância, no caso a água, ela fica em temperatura constante. Ué, João, é sério? É. Quando numa substância pura, quando eu tenho passagem de estado físico, não importa não importa se é para frente, para trás, se o cara é sólido, tá virando líquido, se é líquido, tá virando gás vapor, se é gás vapor virando líquido, se é líquido virando sólido. O que está acontecendo aqui? O que nós denominamos isso aqui? Isso aqui é chamado de... Na verdade, aqui está acontecendo a fusão. Eu vou até apagar aqui para botar o nome correto. Aqui nós chamamos de ponto de fusão. Por que ponto, João? Justamente por isso. Porque é o que? É a temperatura, ok? A temperatura que faz com que haja a mudança do estado físico. Nesse caso é o da fusão. Então por isso eu chamo de ponto de fusão, porque é um ponto, não muda a temperatura. Então no nosso caso da água, ele está começando a suar, o gelo está suando, aquele cubo de gelo, ele está a 0 graus Celsius. Tá? Nossa, mas ele está suando mais, João, ele está suando mais. Ainda está a 0 graus. Quando é que ele vai mudar, João? Quando é que ele vai para 1 grau? Quando acabar o gelo. Quando o último resquício de estado sólido acabar, ele virar totalmente água, aí ele vai para 1 grau, ou 0,1 graus. Tudo bem, galera? Até aí? Alguma dúvida, algum questionamento? Desculpa a letra. No caso, Oi. no caso tipo assim, a água que já derreteu, ela ainda está na temperatura 0 grau, enquanto ainda tiver alguma coisa sólida. Ainda quando tiver um resquíciozinho de sólido, ainda está 0 grau. Tá? É claro que na prática, por exemplo, você vai botar, sei lá, um gelo no teu refrigerante, por exemplo. Ali você já está fazendo uma mistura, tá? Não é tão simples assim. Mas digamos que você pega o seu gelo, deixa ali. Às vezes, né, você tá num almoço de família, a galera traz a cumbuca de gelo para deixar lá fora e deixa ali fora. Daí, o que está acontecendo? Está derretendo. Enquanto ele tiver um resquíciozinho de gelo, da pedra, né, do estado sólido, ainda está 0 grau. A partir do momento que ele não tem mais nada, aí ele passa a aumentar a temperatura. Tudo bem? Ok. Show? E aí, isso vocês vão ver muito, galera. Vamos começar a se habituar com esse vocabulário. Ponto de fusão, tá? E, nossa, isso vai aparecer muito. Isso é um fator, né, uma característica que é muito usado na química. Então, assim, falou de ponto de fusão, é passagem do estado sólido para o líquido e vice-versa também. Ué, João, vice-versa? Mas você não tinha dito que do líquido para o sólido não é solidificação? Não deveria ser ponto de solidificação? Não está errado você utilizar essa nomenclatura, mas usualmente vocês não vão ver ponto de solidificação. É mais para unificar, ter menos nome. Na química é muito preguiçoso, assim, os químicos são muito preguiçosos. Quanto menor, mais reduzido você tiver coisas, é melhor. Então, quando eu falo de ponto de fusão, apesar de você remeter na sua cabeça, fusão é sólido para o líquido. Então, do líquido para o sólido deve ser ponto de solidificação. Não está errado você utilizar esse termo, mas o correto mesmo, o usual, o que foi definido é ponto de fusão, tanto para ir quanto para voltar. Tudo bem, galera? Então, se eu quero transformar a minha água em gelo e eu quero falar do ponto, qual é a temperatura que a água líquida vira gelo, eu também falo o quê? Ponto de fusão, mesmo que não esteja remetendo à passagem correta. Tudo bem, galera? Isso também serve para, no caso do líquido para o gasoso, né? Aí eu vou chegar no líquido gasoso. No caso do líquido gasoso vai ser outro nome, tá? O ponto de fusão é só para líquido, sólido para líquido e líquido para sólido. Beleza? Do estado gasoso eu vou chegar lá, vai ter um outro nome. Vão ser 2 nomes, tá? Beleza? Ok. Show? Não, beleza, tranquilo. Ótima pergunta. Muito bem, tem que perguntar mesmo. Tá certíssimo. Beleza, então voltamos aqui para nossa historinha da água. Aí beleza, nosso gelinho lá virou água, tá?
Só que agora eu quero fazer uma nova brincadeira. Eu vou pegar aquela cumbuca de gelo que já virou tudo água, eu vou botar numa panela e vou colocar ela no fogão. Vou acender o fogão para esquentar ela. Beleza, João. Então aqui, ó, a gente estava no estado sólido, deixamos fora da geladeira, a cumbuca de gelo derreteu toda. Então, no estado sólido, que está aumentando a temperatura, a partir do momento que sai o primeiro suorzinho do gelo, é porque ele já entrou no ponto de fusão. Então a gente espera, aí acabou o gelo, só tem água líquida agora. Então eu vou colocar essa água líquida no fogo, aí vai começar a aumentar, de novo, agora aumenta a temperatura, vai embora. Aqui nós temos o estado líquido, vou botar no L de líquido, tudo bem? L de líquido. Gente, eu juro pra vocês que na próxima aula eu vou estar com uma caneta decente, tá bom? Porque eu vou receber, se Deus quiser, né, recebo essa semana, aí eu consigo comprar caneta, tá? Então vamos lá, estado líquido. Então eu tô lá esquentando a água, tranquilão. Quando a primeira bolhazinha, vocês já repararam quando vocês estão esquentando a água? Tá tranquilão, a água tá tranquilona lá. Aí sai uma única bolha, a gente até chama isso de ponto de bolha, mas vocês não precisam se ligar nisso agora não. Quando sai a primeira bolha, é guardadas as devidas proporções, né, paralelamente, como se fosse o quê? O primeiro suorzinho do gelo. A primeira bolha da água, a água tá tranquilona lá. Sai a primeira bolha, opa, ela entrou aqui, ó. 100 graus. E é claro, esse gráfico não está em escala, pelo amor de Deus, né? Para vocês verem, dos menos 5 para o 0 foi isso aqui, e do 0 para o 100 foi isso. Esqueçam a escala, que isso aqui não está nem um pouco de escala, tá? Mas enfim, é só para vocês entenderem a ideia. Chegou aqui, saiu a primeira bolha da água, opa! Chegamos no ponto... não, vou botar em cima. No ponto de ebulição. Ebulição. Aí, foi o Rafa, não foi o Rafa que você perguntou? Ah, mas e o nome? Quando a gente está falando do líquido para o gás vapor ou do gás vapor para o líquido, nós chamamos de ponto de ebulição. E mesmo o contrário. Ah, João, mas você não falou que do gás vapor para líquido é condensação e liquefação? Não deveria ser ponto de liquefação ou ponto de condensação? Não está errado, mas o correto mesmo, que é mais usual, é ponto de ebulição, tanto para ir quanto para voltar. Tudo bem, aí no caso da água, a gente está usando a água só mesmo como exemplo, 100 graus Celsius. Então aqui, enquanto a primeira bolha, formou a primeira bolha, até quando a água começa a evaporar e não sobrar nenhuma gota de água na panela, aí quer dizer que ela passou totalmente para o estado gasoso. E aí continua a aumentar. Galera, tudo bem? Ficou muito confuso. Eu sei que a letra tá ruim, o desenho não tá legal, mas deu para entender a ideia. A ideia qual é? Que é a passagem de estados físicos de uma substância pura, ela possui ponto de ebulição, ponto de fusão e ponto de ebulição. Enquanto que ela não está nessa passagem de estado físico, a substância ela aumenta de temperatura. Mas quando está na passagem, ela possui o ponto, que dá a ideia do quê? De estar a temperatura constante. Galera, ficou confuso? Deu para entender? Eu consegui entender bem, até fiquei feliz de que os químicos se preocupam em não colocar muitos nomes. Muitos nomes. Não, você vai ver, quando a gente entrar na química 3, na química orgânica, você vai ver que é tudo... O mais fácil, o mais simples de poder fazer acaba sendo, né? Você acha que tem um monte de coisa, mas na verdade é só tentando reduzir, entendeu? Só tentando simplificar. Mas é claro que, assim, sem você entender, a simplificação não fica tão simples assim, beleza? Bom, galera, se alguém tiver alguma crítica, alguma dúvida, é só falar no chat, no microfone, enfim, fiquem à vontade, tá? Mas a ideia era essa. Substância pura, ela possui ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, tá? É claro que cada substância vai ter temperaturas diferentes. Eu botei o 0 e o 100 aqui, só para dar a ideia da água, que ela é mais usual para a gente ter uma visualização melhor, tá? Agora, vamos entrar na questão da mistura, tá bom?
Pode apagar aqui, galera. Vocês estão printando, estão copiando, estão desenhando. Pode apagar. Pra mim pode. Ok. Alguém? Bom, de qualquer forma tá gravado, ou se não ficar legal, se der algum problema, depois eu vou gravar de novo, então vai ficar registrado de qualquer forma, tá? Agora vamos para a letra B, nossa mistura, tá? E aí, galera, quando a gente fala em mistura, vocês precisam ter a seguinte ideia. Quando eu falo em mistura, só mistura, vocês têm que ter a ideia de que quando eu falo mistura, é uma mistura simples, tá? Vou colocar até entre parênteses, porque isso precisa estar subentendido. Eu falei mistura, é mistura simples, tá? Eu não preciso dizer mistura simples. Mistura quer dizer mistura simples. Se for um outro tipo de mistura, que a gente vai falar aqui, tem outros dois tipos de mistura além da simples. É a mistura azeotrópica e mistura eutética. Jesus, João, que nome maluco! Cara, muito difícil de cair, mas é aquilo. Tá no cronograma. Então, assim, se eu não der e cair, aí a culpa vai ser minha que eu não falei. Mas é só pra gente ter uma ideia da diferença. Os nomes são chatos, mas o importante é você entender a diferença entre eles, tá? Mas primeiro vamos falar da mistura, tá? De uma forma geral. Tá, beleza. Primeira coisa, galera, uma definição rápida de mistura. O que é uma mistura? É um conjunto... Lembra que a gente viu na primeira aula? A gente viu o que? Átomo, tá? Galera, eu tô travando pra vocês, que aqui pra mim tá dando umas congeladas. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo? Pra mim tá normal. Bom, pra vocês, se vocês está normal, então tá perfeito, tá? Então é o seguinte, lembra que a gente viu o quê? O átomo, um conjunto de átomos, nós formamos uma molécula. Da molécula, um conjunto de moléculas, nós formamos uma substância. E o que acontece quando a gente junta substâncias diferentes, tá? Substâncias diferentes. Nós temos uma mistura, tá bom? Mas lembra que são substâncias diferentes, tá bom? Mas, desculpa, são substâncias... Isso, acho que eu falei certo, né? Substâncias diferentes. Então, juntei a água com sal de cozinha, H2O e NaCl. É uma mistura. Agora, se eu misturar água com água, é uma mistura? Não, porque são substâncias iguais, tudo bem? Se eu misturar açúcar com açúcar, não é uma mistura, porque são dois, a menos que sejam açúcares diferentes, né? Porque existem mais de um tipo de açúcar. Então, se você mistura um tipo de açúcar, um açúcar A com açúcar B, é uma mistura. Tentem tirar da cabeça a questão de estado físico, tá? Mistura não é só líquido com sólido, tá? Mistura sólido com sólido, beleza? Líquido com líquido. E também gás, tá? É porque, obviamente, aqui, por exemplo, o ar que a gente respira é uma mistura. É uma mistura gasosa. Tem oxigênio, tem nitrogênio. Acho que, se não me engano, tem... Eu nunca lembro. O professor de biologia sabe, bem melhor. Mas nitrogênio e oxigênio são a maioria dos gases que estão aqui no nosso meio. Acho que tem um pouquinho de hélio e não lembro qual outro que tem. Mas tem. O nosso ar é que a gente não consegue ver, então realmente fica um pouco chato. Mas o nosso ar que a gente está aqui é uma mistura. Porque tem mais... eu tenho a junção de mais de uma substância, de substâncias diferentes. Até aí, tudo bem? Alguém falou aqui no chat? Ah, tá, beleza. Então, galera, essa ideia de mistura, deu para entender? A mistura é a junção de substâncias diferentes, pelo menos duas, né? Pode ser de 2 a 118 de elementos. Então, assim, mentira, porque não pode ser também... Os elementos formam várias substâncias diferentes, então é muito mais de 118. São várias combinações. Deu para entender? A ideia de mistura. Não importa o estado físico, o que importa são o quê? Que as substâncias sejam diferentes, pelo menos duas. Beleza? Beleza. Show de bola? Então, beleza. Então, tá. Tendo em vista isso, nós vamos ver o nosso gráfico de mudança de estado físico. E olha só que bacana. A diferença entre eles. Isso é a mistura, tá? Mistura simples. Mesmo esquema. Temperatura e tempo. Olha o que vai acontecer. Vou fazer rapidão. Aí vai pra... Como é que eu desenhei aqui para ficar menos feio? Tá. Jup. Aí vai. Jup. Aí vai. Jup. Aí vai. Jup. Jup. Reparem, tudo bem que o meu desenho é muito ruim, né? Então fica até meio chato de ver, mas
Mesmo esquema. Ele vai começar no estado sólido, S de sólido. Eu vou trocar de cor, ver se o verde ainda existe alguma coisa de verde aqui. Ah, tá. S de sólido. Aí, quando ele está passando do estado sólido para o estado líquido, ele está tendo uma fusão. Mas não é um ponto de fusão, é apenas a própria fusão. Porque o que acontece, gente? Vamos pensar. Tá bom, eu vou terminar aqui e depois eu faço um exemplo, tá? Fusão. Aí aqui, apesar do meu desenho ser ruim, a ideia disso aqui, ela não tá reta, tá, galera? Ela tá propositalmente dobrada para cima. Então, ele não tem o ponto de fusão. Ou seja, aqui, ó, vou chutar aqui valores, tá? Vamos dizer que aqui, ó, esteja 10 graus, tá? 10 graus. E aqui em cima esteja 20 graus, tá? Opa. Então, quando começou a mudança, desculpa o desenho, tá, galera? Eu sei que tá ruim de ver, mas aqui é 10 e aqui é 20, tá? O início da fusão tá em 10 e o final da fusão tá em 20, tá bom? E foi a diferença que a gente viu da substância pura? Que ela começa numa temperatura e termina na mesma temperatura. Enquanto que aqui eu tenho uma diferença. Aqui eu comecei em uma e terminei em outra temperatura. Então eu não tenho o ponto de fusão. É apenas fusão. E continuando. Aí ele chega aqui no meio, ele está no estado líquido. Aí de novo aqui, ele vai ter apenas a ebulição. Ebulição. Tá? Ele não tem o ponto. Ele começa em uma temperatura e termina em outra diferente. Então não é um ponto, não é constante. E depois da ebulição ele passa para o estado gasoso. Tudo bem, galera? Deu para entender essa parte teórica? Qual é a diferença de uma mistura para uma substância pura? Que a substância pura tem o quê? Ponto de ebulição e ponto de fusão. E a mistura não tem. Quando ele chega na fusão e na ebulição, ele não tem ponto. Ela continua subindo. Ou, se você pensar do gás vapor para o líquido, ela vai estar sempre descendo. Tudo bem, galera? Aí eu vou falar do exemplo. Vamos ver se com exemplo vai ficar melhor. Por exemplo, água com açúcar. Ou água com sal. Tanto faz, enfim. Água com açúcar, tá? Você misturou, ficou a mistura lá. Você tem a sua mistura. Quando você começa a aquecer essa sua mistura, o que vai acontecer? A gente vai falar disso em separação de mistura na próxima aula? Acho que é na próxima aula. Próxima aula a gente já fala de separação de mistura. O que vai acontecer? Pensem comigo. A temperatura ambiente, a água ela é líquida e o açúcar ou o sal, ele é sólido. Tudo bem? Então, só por lógica, você já pensa, ó, então o ponto, vamos pensar neles separados, tá? No açúcar e na água. Eles são substâncias puras, tá? Então, ó, eu sei que a água no estado ambiente, ele é líquido. E o açúcar, ele é sólido. Portanto, eu já tenho que sacar. Então o ponto de fusão da água, ela é menor do que o do açúcar. Por quê, João? Justamente por causa disso. Se a temperatura ambiente, 30 graus, sei lá, 30 graus, o cara é líquido e o outro é sólido. Então, o açúcar, para virar líquido, ele precisa de uma temperatura muito maior do que a água para virar líquido. Daí, mais ou menos, vou chutar, tá? Uns 60 graus. Vamos fazer essa comparação. A água de gelo para virar líquido, ela precisa de 0 graus Celsius, enquanto que o açúcar precisa de 60. Olha só a diferença gritante, tá? Só o primeiro ponto para a gente comparar. Os pontos de fusão. Obviamente, se o ponto de fusão deles é diferente, por tabela, por consequência, o ponto de ebulição também, tá? Tudo bem até aqui, galera? Tô só fazendo uma reflexão com vocês, tá? Caraca, o tempo voa, mano. Cara, é muito bom dar aula, tá maluco. Então quer dizer que no caso, na mistura não tem um ponto porque por ter mais de uma substância
tem vários pontos de fusão, né? Exatamente, era nesse ponto que eu ia chegar. O Rafa já até antecipou. Por que eu não tenho ponto de fusão e ponto de ebulição numa mistura? Porque eu tenho pelo menos duas substâncias diferentes. Duas substâncias com ponto de fusão e ponto de ebulição diferente. Então, se eu tenho água com açúcar, quando eu coloco a 100 graus Celsius, a água vai virar vapor. Vai virar vapor. Pô, beleza, mas o açúcar não, cara. Então, por isso é que eu não tenho ponto de ebulição e de fusão em misturas. É claro que em determinadas misturas você vai ter substâncias com ponto de fusão e ebulição muito próximos. Então, você pode até ter essa margem de erro que vai acabar te confundindo. Mas, ainda que sejam próximos, eles são diferentes. Então, o Rafa já até antecipou. Por que na mistura eu não tenho ponto de fusão e ponto de ebulição? Porque as substâncias puras, elas possuem ponto de fusão e ponto de ebulição diferentes. Acabou. Então não tenho como, em uma única temperatura, eu fazer dois caras diferentes assumirem a mesma forma. Quer dizer, até tem, mas aí vai entrar numa complexidade que não é o que a gente está falando, que é só temperatura. Porque aí você pode criar, né, pressão, tal, não sei o quê. Mas esquece, vamos falar só de temperatura, só na nossa cozinha, nosso laboratório da nossa cozinha. Não dá para fazer. Entendeu? Então, por isso que numa mistura, uma mistura simples, numa mistura, eu não tenho ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Algum comentário, alguma crítica, alguma dúvida, galera, pode falar. Estamos aí para isso, tá? Bom, como vocês não estão falando nada, eu vou seguindo, vou apagar aqui, tá? Eu sei que para copiar esse garrancho aqui é horroroso. Então, mas é aquilo, vai estar registrado, vocês vão poder assistir isso quando vocês quiserem, beleza? Difícil é eu fazer isso, né? Eu colocar. Mas enfim, eu juro que o aula vai deixar, tá? Então vamos lá, galera. Vamos ver os dois tipos de misturas diferentes. Só mesmo. Não vou aprofundar isso. Eu vou só definir, tá? Que é a mistura azeotrópica. Vamos dar aqui, letra C. Mistura, aí sim, calma aí, mistura azeotrópica, nossa, João, que nome esquisito, sim, é esquisito. Aí sim, se eu tô te falando de uma mistura azeotrópica, aí não basta só dizer mistura, tem que dizer que é uma mistura azeotrópica, tá? A mistura azeotrópica, galera, se vocês quiserem anotar, eu vou definir aqui, eu até botei uma definição legal, ó. São soluções, tá? Líquidas, então, ou seja, uma mistura específica de líquida, tá? Que apresentam comportamento, são soluções líquidas que apresentam comportamento de substância. Agora, olha o ponto. Comportamento de substância pura durante a ebulição. Então, antes de eu fazer o gráfico, vamos interpretar isso aqui. Eu disse para vocês o quê? A mistura azeotrópica, ela tem um comportamento igual de uma substância pura durante a ebulição. Poxa, como é que é o comportamento de uma substância pura na ebulição? Que a gente acabou de ver. Que a substância pura, ela tem o quê? Ponto de ebulição. Então, João, quer dizer que a mistura azeotrópica, ela tem ponto de ebulição? Tem. É aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que, de repente, você vai ter substâncias que vão ter ponto de ebulição e ponto de fusão próximos, dependendo, assim... galera, você tem que ter uma ideia, é o seguinte, desculpa aí, minha rinite está começando a atacar aqui. Mas, enfim, não necessariamente, galera, o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles são proporcionais. Por exemplo, a água. O ponto de fusão da água é 0 e de ebulição é 100. Então, João, quer dizer, então, que das outras substâncias é o mesmo intervalo, é de 0 a 100. Não, cada um vai ter um intervalo próprio. Cada um vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição que não é necessariamente proporcional à água, por exemplo. Então, vão ter algumas substâncias, por exemplo, a acetona aqui, tira o esmalte da unha. Nós vamos falar mais dela na química orgânica. E o metanol. Não, o metanol é o metanol. Que é um álcool. Eles vão ter esse tipo de comportamento, tá?
Que nem o etanol também é um outro álcool, e clorofórmio, que é uma substância extremamente tóxica. Mas como eu falei para vocês, eu não vou adentrar isso. Eu vou apenas definir para não deixar passar batido, que tem conteúdos muito mais importantes. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: mistura azeotrópica, ela é uma mistura que vai ter um comportamento, uma mistura que vai ter ponto de ebulição. Ou seja, tem o comportamento de uma substância pura durante a ebulição. Tudo bem, galera? Pode apagar para eu botar aqui o gráfico? Ai, meu Deus. Já vi que hoje vai ser difícil. Pode ser. Beleza. Então, rapidão, só pra gente não passar batido. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Sólido. Aí, ó, é uma mistura. A mistura azeotrópica, ela tem ponto de ebulição, mas ela não tem ponto de fusão, tá? Então, aqui, ó, vai continuar o quê? Crescendo, tá? Beleza. Aí continua crescendo. Nossa Senhora. Continua crescendo. E aí sim, eu vou até botar de outra cor para chamar a atenção. E aí sim ela vai ter o quê? O ponto de ebulição. Beleza? E depois continua subindo. Então vamos lá. Vocês também vão ver muito isso, tá? Abreviação, como eu falei, química preguiçosa. Ele não vai ficar escrevendo toda hora ponto de fusão, ponto de ebulição. Ele vai abreviar. Ponto de ebulição o quê? P.E, tá? Então, P.E, ponto de ebulição, tá? Agora o restante. Sólido. Aqui eu tenho a fusão. Aqui eu tenho líquido, ponto de ebulição e gás de vapor. Tudo bem, galera? Só aqui a representação do gráfico, ok? Mas eu não entendi que ele não tem o ponto de fusão. Cara, fala de novo porque a sua voz saiu praticamente muda aqui pra mim. Por que ele não tem o ponto de fusão? Cara, desculpa, não entendi. Tenta falar de novo. Rafa? Rafa, tá aí? Acho que ele perguntou por que não tem ponto de fusão. Por que não tem? Cara, isso é característico. Como eu falei para vocês, algumas substâncias elas vão ter ponto de ebulição próximos, mas ponto de fusão não são próximos. Isso aí é característico da mistura, quer dizer, das substâncias que formam a mistura, tá? Por isso que eu falei para vocês, isso aqui não é algo que a gente tem que adentrar. É uma coisa que vocês precisam ter conhecimento. Se você quiser anotar aí, 2 exemplos são etanol, a mistura de etanol com clorofórmio, tá? Que eles vão ter essa característica. Eles possuem o quê? Ponto de ebulição muito próximos. Então, eles praticamente vão possuir, de fato, um ponto de ebulição. Beleza? E o outro também é a acetona e o metanol, tá? Beleza? Tudo bem, Rafa? Rafa e todos os outros, é claro. Beleza. E vai ser a mesma coisa agora a mistura eutética, mas vai ser ao contrário, tá? Ao invés de eu ter... Vamos lá, para a letra D de Dragon Ball. E a gente fecha por... Quer dizer, vou só fazer uma pequenas observações e a gente fecha por hoje, tá? Letra D é a nossa mistura eutética. Eutética, tá? Vai ser justamente o contrário da azeotrópica, tá? Que ela vai ser o quê? Uma mistura, né? Formada por substâncias, tá? Ou seja, uma mistura que apresentam, que comportam-se como substância pura durante a fusão. Então, comportam-se como substância pura durante agora a fusão. E vai ser o mesmo esquema, tá?
elas vão... É porque as substâncias envolvidas na mistura, elas vão apresentar o quê? Pontos de fusão muito próximos. Então, por isso, assim, de uma forma geral, a gente consegue dizer que eles possuem ponto de fusão. A mistura, esse tipo de mistura, ele possui ponto de fusão e não possui ponto de ebulição, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Outro ponto que eu esqueci de falar, galera, são soluções sólidas, tá? Então, são misturas entre sólidos, como, por exemplo, o bronze. Se vocês não sabem, o bronze ele é uma liga metálica, que a gente vai falar isso também pra frente, tá? Entre cobre e estanho, tá? Entre dois... porque o bronze, não existe o elemento químico bronze, né? O bronze é uma liga metálica de cobre com estanho, tá? E a solda, sabe? Com solda também é uma mistura entre estanho e chumbo, tudo bem? Então são dois exemplos aí de misturas eutéticas, que são misturas sólidas, beleza, galera? Então, como é que vai ficar essa... Como é que vai ficar aqui o gráfico? Novamente, sempre o gráfico de temperatura. Não necessariamente em Celsius, tá, galera? Isso pode ser em qualquer unidade, tá? Mas o Celsius é só pra gente se basear, tá? E aí, como é que vai ficar aqui? Eu vou ter aqui o sólido, tchum. Aí eu vou ter o meu ponto de fusão, tchum, constante, ponto, por isso é ponto. E aí vai embora. Líquido, e aqui vai continuar crescendo. E continua crescendo. Aí aqui eu vou ter o meu ponto de fusão, o PF, tá? E o meu sólido, líquido, aí aqui eu vou ter a ebulição, ou as ebulições, né? E aqui eu vou ter o meu estado gasoso. Tudo bem, galera? Deu para entender? Mistura azeotrópica, mistura eutética, tranquilo. Beleza? Como eu falei para vocês, a gente quase não vai ver mistura azeotrópica, mistura eutética. Isso é mais para vocês terem noção, tá bom? Do que são, caso apareça e tal, mas é muito difícil, cai muito pouco, tá? Não, pra gente aqui no ensino médio não é algo muito usual, beleza? Mas a gente tem que falar, beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar, podem questionar, podem criticar, mas aparentemente está tranquilo. Beleza, então, galera, vamos só terminar da gente falar um pouquinho de mistura e a gente fecha por hoje, tá? Que aí semana que vem... Ah, tá, beleza. Show. Tá, beleza. Nós vimos aqui a diferença entre substância e mistura, agora vamos entrar em mais vocabulário, mais pra gente definir algumas coisas, tá? Agora, galera, vamos ver uma diferença entre mistura e sistema, tá? Sistema, beleza? Tá, beleza. Por quê? Porque ambos, tanto a mistura quanto o sistema, eles podem ser homogêneos, no caso homogênea, né, porque a mistura é feminino, homogênea ou heterogênea, tá? Heterogênea. E o mesmo vale para o sistema, tá? O sistema pode ser também homogêneo e também pode ser heterogêneo. Heterogêneo, ok? Desculpe a letra, tá? Mas é homogêneo e heterogêneo, tá? Vamos definir isso aqui e falar de algumas definições, tá? Pra gente não se confundir, tá? Sistema e mistura. O sistema, galera, é tudo que está envolvido. Então, tipo assim, vamos com calma. Vamos utilizar os nossos exemplos pra gente definir, tá? Vamos lá. O sistema, galera, vamos lá, pensa comigo. Ele é muito mais abrangente, tá? A mistura, ela é menos abrangente. O sistema, ele engloba tudo.
A mistura depende, tá? Por quê? Vamos lá, vamos com calma. Um copo... Lembra que eu falei com vocês o seguinte... lembra, se você misturar duas substâncias iguais, você não está misturando, você apenas está adicionando mais, tá? Mas o que acontece? O sistema é tudo que está envolvido. Qualquer mínimo... Desculpa. Qualquer mínima diferença para o sistema já muda. Para a mistura, não. Como assim, João? Vamos pegar exemplos. Água. Lembra que eu falei para vocês? Se eu adicionar água, se eu botar água líquida com gelo, eu estou fazendo uma mistura? Não. Por quê? Porque água líquida e gelo é a mesma coisa, é H2O, é água. Então isso não é isso sequer é uma mistura. Agora, para um sistema, ele é um sistema, aquilo ali é um sistema, tá? E é um sistema homogêneo, tudo bem, galera? Ele é um sistema. Sistema é tudo que está envolvido, tudo é um sistema, qualquer coisa é um sistema, tudo que pode ser observado, tudo que pode ser, tá ali. Ali é um sistema. Então eu tenho água líquida com água sólida, gelo, ele é um sistema homogêneo, porque é só água, mas ele sequer é uma mistura. Beleza, então vamos um pouquinho mais para fundo, tá? Vamos focar então primeiro na mistura, esquece um pouquinho o sistema. Vamos falar de mistura homogênea e mistura heterogênea, que é mais fácil, tá? Vamos lá, mistura heterogênea, tá? Mistura heterogênea, a gente vê a mistura heterogênea, a gente consegue enxergar a olho nu a diferença de fases, que é quando a gente fala que é polifásico. Como assim, João? E o homogêneo seria como? Quando a olho nu, a gente não consegue ver mais de uma fase. Como assim? Vamos lá. Primeiro, ele tem que haver uma mistura, tá? Então, se eu coloco água com gelo, água líquida e gelo, não é uma mistura, tá? Agora, se eu coloco água com sal... Opa, o João falou que se eu coloco duas substâncias diferentes, é uma mistura. Não disse qual, mas é uma mistura. Então, água com açúcar, por exemplo, você botou lá, misturou, você tem uma mistura, água e açúcar. Agora, como é que eu vejo se essa é uma mistura homogênea ou heterogênea? Aí você tem que observar a olho nu, o que você está vendo ali. Quando você coloca um pouco de açúcar, vai botando açúcar, mistura. O que você está vendo? A água, como se fosse somente a água. Você só sabe que tem açúcar porque ou você colocou, ou se você for beber, você vai sentir o gosto. Mas a olho nu, que eu estou olhando ali, o que está aparecendo? Só aquele líquido transparente. Vocês concordam? Tudo bem, galera? Quando eu misturo água com açúcar, misturou, continuou como se só tivesse água ali. Cor, hein? A água fica com cor. Oi? A água fica meio que branca quando você faz essa mistura. Então, depende da quantidade de açúcar que você coloca. Óbvio que se você colocar... Você tem ali, sei lá, 200 ml de água. Você colocar 400 ml de açúcar, é óbvio que ele vai até formar um que a gente chama de precipitado, né? Porque não vai solubilizar tudo. Mas vamos colocar uma colher de açúcar, tá? E se você bater, fica como se a água tivesse o quê? Transparente, normal, como se nada tivesse mudado. Tudo bem? Beleza? Sim, peguei. Show? Beleza, mano? Show, beleza. Então tá. Entendi. A partir desse momento, vamos pegar esse exemplo, com uma colher só de açúcar, tá? Você sabe que é uma mistura, por quê? Duas substâncias diferentes, água e o açúcar. Mas a olho nu, parece que só tem o quê? Uma substância. Portanto, se a olho nu, aquela minha mistura no meu olho nu, eu estou vendo como se só tivesse uma substância, essa é uma mistura o quê? Homogênea. A gente chama que só tem como se só tivesse uma fase. Fase é aquilo que a gente consegue observar a olho nu, trocando em miúdos, tá? Então, eu tenho uma mistura, eu sei que aquilo é uma mistura. Não importa se tem duas substâncias diferentes ou 1 milhão. Se eu só estou enxergando como se só tivesse uma única substância, eu tenho uma mistura homogênea. Agora, se eu pegar água e areia, você já deve ter brincado, assim como eu, na praia, pegando meu baldinho com a água, colocando a areia, o que acontece? Não importa o quanto que você misture, o que vai acontecer? A água vai ficar por cima e a areia vai ficar por baixo. Poxa,
Eu sei que estou misturando porque eu tenho água e areia. A areia, na verdade, a própria areia já é uma mistura, mas enfim, vamos pegar a areia como se fosse uma substância só. Eu tenho água e areia, mas eu estou vendo os dois. Eu estou vendo a olho nu que tem a água e tem a areia. Ou seja, eu tenho duas fases. Fases é aquilo que eu consigo observar. Se eu tenho, no mínimo, duas fases, quer dizer que a minha mistura ela é heterogênea. Tentem pegar essa ideia do homo. O que é o homo? O homo é igual, né? E o hétero é o diferente. Então, a mistura homogênea é a mistura que dá a ideia que um igual, que é um. E a heterogênea que é diferente. Eu tenho duas ou mais. E, de novo, não necessariamente é uma mistura entre líquido e sólido só. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o ar. O ar aqui que a gente tá respirando. Ele, na verdade, ele não dá nem para ver, mas a gente sabe que ele está aqui. Mas ele é uma mistura homogênea, porque ele tem mais de uma substância, tá? Ele tem... São 4, 5 substâncias, eu não lembro agora. Mas, digamos que a gente sabe que o ar está aqui, a gente sente o ar, mas a gente é como se a gente estivesse vendo uma única coisa. Entendeu? Então, por exemplo, o ar atmosférico que a gente respira aqui, ele é uma mistura homogênea. Como se a gente só tivesse um único ar aqui. Mas, na verdade, esse ar possui várias substâncias. Tudo bem? Outra, água e álcool. Não o álcool gel. Vamos pensar no álcool líquido. Tá, até voltou a ser vendido por causa da pandemia. Se você pega o álcool e água e você misturar, não parece que só tem o quê? Água. Se vocês nunca viram isso, tentem fazer em casa. Não sei se vocês têm álcool líquido aí, não álcool gel. O álcool líquido. Pega o álcool, coloca num copo, álcool, e coloca água da torneira mesmo, mistura. Vê pra mim como é que vai ficar. Vai ficar transparente. Ou ali você vai achar que tem água, ou você vai achar que tem álcool. É um ou outro. Aquilo ali é uma mistura homogênea, porque você só vê uma fase. Você só vê como se tivesse uma única substância. Agora, se eu misturar... A própria água da torneira, né? Oi? A própria água da torneira já... Exatamente. Misturada com geosmina. Exatamente. Não dá nem pra brincar mais com água, né? Porque a nossa água, enfim, né? Já ela vem mais premiada. Mas em condições normais, se a gente misturar água com álcool, a gente só vai ver uma única fase, tá? Aí, mas de fato, se você tiver... Assim, a minha aqui, pelo menos ela é incolor. Ela só vem com aquele gostinho gostoso de geosmina. Mas pelo menos ela tá incolor ainda, né? Mas enfim, se na casa de vocês estiver vindo com colorido, realmente vai estragar a brincadeira, né? Mas enfim. Mas é isso. Pode ser também água e óleo. Não sei se vocês já misturaram água e óleo. Se você botar água e óleo, um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. Não importa se você misturar bem, num primeiro momento eles até ensaiam se misturar, mas rapidamente eles se separam. Ou seja, a água e o óleo, eu estou vendo duas fases. Eu estou vendo as duas substâncias ali. Então é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Agora, um rápido paralelo com o sistema, tá? O sistema, ele só vai ser homogêneo quando for a mesma substância. Por exemplo, água líquida com um cubo de gelo, por exemplo. A própria água, sozinha, só água. Aquilo ali já é um sistema. Agora, a partir do momento que entra uma outra substância, o sistema já é outro. O sistema... ele leva em consideração não somente o olho nu, ele leva em consideração o microscópio, tá? Então, por exemplo, se eu colocar a água com sal ou açúcar que a gente viu anteriormente, que era uma mistura homogênea porque eu só vejo uma fase. Para o sistema, não importa. O sistema leva em consideração tudo que está envolvido. Então, tem água e açúcar. Eu só estou vendo um, João, mas para sistema, eu sei que é água e açúcar. Então, o sistema ele é heterogêneo. Então, tomem cuidado quando eu for falar de mistura e quando eu for falar de sistema. Sistema é tudo que está envolvido. Tudo que está ali é sistema. A mistura, não. A mistura tem que levar em conta as fases, aquilo que eu enxergo a olho nu. Tudo bem, galera? Deu para entender? Eu sei que ficou muita coisa, mas... Sim, entendi. Tranquilo. Sistema e mistura, porque você pode confundir.
Também é meio difícil aparecer sistema, tá, galera? Vou sendo bem sincero. Quando a gente fala em sistema, é muito mais a redação da questão. Fala, o sistema, não sei o quê. Mas não cai assim, tipo, diferencie sistema de mistura. Não, isso não existe, tá? É só mesmo uma questão de vocabulário químico e definição, que a gente precisa saber. Tá bom, galera? Mas assim, mistura aparece o tempo todo. Mistura química é basicamente uma mistura muito louca, tá bom? Então, galera, alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa que vocês queiram falar, tá aberto aí para vocês, tá? Se não, qualquer coisa, falem comigo no privado, falem comigo no grupo, tá? Já um aluno, inclusive, não foi nem daqui, foi do Enseja. Já veio falar comigo no privado, achei bem legal, tá? Tipo, fiquem à vontade mesmo, tá bom, galera? Pra tirar dúvida, tá? Beleza?